Bom dia, estamos começando agora mais um Plantão Estetista e nesta manhã recebendo a professora Ana Lúcia, que também é coordenadora do Centro Cultural Eldorado dos Carajás, na região noroeste. Seja bem-vinda, professora. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sempre tenho muito orgulho de estar com a minha classe. Seja bem-vinda. E hoje, terminando aí o mês da mulher, vamos falar um pouquinho sobre luta da classe trabalhadora, luta das mulheres. Eu queria que a professora começasse falando assim, como que começou o Dia das Mulheres e a importância da gente sempre estar falando muito da parte histórica, da parte das lutas por direitos. Porque a sociedade, principalmente o comércio, usa como se fosse uma data comercial, só de presente, e a gente não fala o principal, né? Bom, o 8 de, conhecido, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele é a expressão da luta da classe trabalhadora na Rússia, que em 8 de março de 1917, milhares de mulheres saíram à rua pedindo pão, paz, porque estávamos em plena guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Pão, paz e terra. E, inclusive, essa Marcha das Mulheres, ela vai ser o início do que seria depois a Revolução Russa de 1917. E quando, em 1910, uma ativista alemã, chamada Clara Zetkin, ela apresentou uma proposta no congresso do partido dela, que ela era do Partido Socialista Alemão, para que se transformasse o 8 de março no Dia Internacional da Mulher, né? Das mulheres, pensando então globalmente. E em 1975, a ONU reconheceu o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E é comemorado, em diferentes países, principalmente nos países ocidentais, que nos países de tradição oriental são outras comemorações. E também, olha só, a famosa greve geral do Brasil de 1917, ela começou como uma manifestação das mulheres. Por diminuir a jornada de trabalho, contra o assédio moral já nas fábricas, imagina naquela época, por direitos, assegurar os seus direitos enquanto trabalhadoras e relacionadas às vezes também a horário de trabalho, etc. Então, o que a gente vê são as mulheres sempre na luta. E se nós formos pegar toda a história de qualquer país, provavelmente quem aparece com mais frequência à frente das lutas são as mulheres. Você pode perguntar por quê? Eu ia falar. Por Isso, quê? Às vezes, porque elas sempre são as que mais são prejudicadas, né? Se você for ver vamos pegar a história do Brasil, O Brasil é um país estruturalmente racista, e estruturalmente machista. Então, nós vamos ver quais são as maiores vítimas do racismo e do machismo. As mulheres. Se você pegar hoje no Brasil, qualquer estrutura, por exemplo, do relacionamento homens-mulheres, no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu morei em Salvador, nós fizemos uma pesquisa. Salvador é uma cidade 88% negra. Pois como é o mercado de trabalho lá? Salários maiores, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Então você tem essa estrutura no Brasil, ela é constante. Você tem sempre os homens brancos têm os maiores salários, depois vem as mulheres brancas. Então, depois que vem os homens negros e as mulheres negras. Então, quem demora mais a arranjar trabalho, também essa mesma estrutura. Quem é despedido primeiro, essa mesma estrutura. Quem sofre as maiores violências, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, essa mesma estrutura. Quem são as maiores vítimas de feminicídio? As mulheres negras, mais do que as mulheres brancas. E tem um pedido que às vezes aparece na luta das mulheres, que eu sou totalmente contra. Me oponho, dizer assim, mais mulheres na política.
Não, mais mulheres trabalhadoras na política. Exato. Por uma razão muito simples. Nós temos, vamos pegar o nosso parlamento, né? Então você tem lá, né, um conjunto de mulheres que são da classe dominante. Elas junto com os homens da mesma classe, é que montam uma estrutura de violenta exploração da classe trabalhadora, né, em todos os locais, monta uma estrutura de violência cotidiana contra a classe trabalhadora, uma estrutura de discriminação, e aí a gente... nós somos iguais enquanto mulheres. Não, não são. Não são. Então, por exemplo, esses dias eu estava ouvindo uma mulher negra dizendo o seguinte: olha, para que mulheres cheguem, né, mulheres que vão para a política, elas vão ser deputadas, senadoras, vereadoras e tal. Como nós temos uma estrutura que quem cuida de filhos e casa são as mulheres, elas podem ir para lá, mas quem fica cuidando na casa são outras mulheres, como empregadas domésticas. E a maior parte das mulheres empregadas domésticas são negras. E a maior parte não tem nem carteira assinada, porque o pessoal pensa que ainda está em tempo de escravidão. Então você pode ter, inclusive, mulheres que estão lá no parlamento, que ficam lá falando que são lá não estão juntas enquanto mulheres contra o machismo, né? Tudo bem, junta com mulheres com o machismo, mas até o machismo é diferenciado. O machismo em relação dos homens da classe trabalhadora contra as mulheres da classe trabalhadora é muito maior. Por quê? Porque está relacionado à dificuldade geral da vida, né? A dificuldade geral, né? É tão complexa a vida, né? A dois da classe trabalhadora sendo trabalhadores, que acaba explodindo a violência, né, de várias formas. Porque é a violência no bairro, é a violência na vida cotidiana, é a violência da polícia. É totalmente diferente, né? Mesmo que possa ter, e tem, né, machismo por parte dos homens da burguesia, né, em relação às suas mulheres, mas o contexto é totalmente diferente. Sim, né? E a senhora falando isso até que me veio, né, à cabeça. Porque se você pega na burguesia, eles têm acesso a viagens, a cultura, a lazer. E que na classe trabalhadora muitas vezes não tem e que às vezes falta, né? Falta comida, falta o lazer, falta o espaço. Então, realmente, e tem, né? por exemplo, um dia eu estava até achando, eu pensei assim, né? Na mesma época se suicidaram filhos de amigos meus. Um menino filho da classe trabalhadora e a outra filho de uma pessoa rica. Que eu conheço por N razões, quer dizer, não sou de frequentar a casa, nada, né? Estou falando amigo, nem amigo, porque nem frequento casa, não. Conheço, né? Conheço. E, aliás, conheci até no espaço da universidade. Aí, daí um ano eu me encontrei, por um acaso, com um parente dessa rica aí, né? Eu falei, ela ainda está, né, tentando entender o que foi que o filho, era um rapaz de 26 anos, suicidou, né? Aí ela viaja muito, vai para Paris, vai para Londres, olha que bonitinho. Vai procurar a filha da classe trabalhadora, a mãe da menina da classe trabalhadora, né? Aonde ela anda, né, para se distrair, não pensar, tentar entender por que a filha suicidou, né? Você tem que sempre fazer essa comparação, sabe? Senão você bota no balaio como se fosse tudo igual, sabe? E não é igual, né? Não é igual, sabe? É igual a senhora falando isso, lembrei, né? Da questão da pandemia mesmo, né? Estamos todos no mesmo barco. Não, como assim, a gente não estava no mesmo barco, né? Tinha gente que não tinha condição mínima de higiene, de comer. Nada. Tipo, ficou sem trabalhar, por exemplo, comida, durante a pandemia, eu mantive, né, nós mantivemos alguns jovens da periferia, a gente fazia uma live semanalmente, sabe? Aí conversava sobre os problemas e tal, eu sempre conseguia alguém para tocar, para cantar e tal, e foi mais de ano e meio, assim, sabe? Era um grupo no interior e outro grupo aqui em Goiânia, né? E você via as condições, né? Quer dizer, muitos não puderam porque não tinham acesso à tecnologia. Eles queriam participar do grupo, né? Mas não tinham acesso, né? Então, esses que estamos no mesmo barco, sabe?
Depois, outra coisa que eu fico vendo em relação à nossa classe, né? Esses dias eu até fiz um programa de rádio dizendo o seguinte, que as marchas, você vai ter a Marcha das Margaridas, depois você tem a Marcha das Mulheres Negras, né? Todas essas marchas deviam pensar o seguinte, levar faixas enormes, dizendo o seguinte, o presidente da Câmara Federal, né? O Arthur Lira, ele está achando que ele tem tanto poder como o Lula. Ele está numa disputa. Quer dizer, ele simboliza a classe dominante que não aceita que um representante da classe trabalhadora ganhou as eleições. Então, eles estão fazendo tudo para boicotar. Tudo que eles podem. Então, ele é a favor de manter os juros a 13,75% ao ano. Né? Quer dizer, um juro real de 8% ao ano. O maior do mundo, o maior do planeta. Por exemplo, esses dias eu estava lendo sobre juros no Japão. No Japão, se você botar R$1.000 na poupança, no fim você vai receber 999. Porque lá o juro é negativo. Então você vai receber menos, tá? Do que depositou, né? Aqui não. Quer dizer, você imagina uma empresa, né? Isso, vamos supor, um pequeno empresário, né? Que ele pegou juros a 2% quando começou o governo Bolsonaro, né? Ele pegou empréstimo a 2%. De repente virou 4%, de repente virou 6%, hoje chegou a 13,5%. Faliu. Aí todo mundo o povo vai falir. E eles querem isso para o governo falar. Tá vendo? O governo do Lula não deu. O governo da classe trabalhadora, a classe trabalhadora não sabe governar, olha o que deu, né? Então, a gente tem que ficar de olho no Arthur Lira. Ele é contra a reforma tributária. Porque esses dias eu até fazia um exercício com um pessoal amigo meu, eu fiz compras e fui guardando os papeizinhos, tá? Aí fui mostrar para eles, olha aqui, você já observou? As pessoas não observam. Embaixo tá todos os impostos que você pagou, né? Aí quando ela olhou, falou assim, não acredito que eu paguei esse tanto de imposto. Eu falei, pagou. Agora, se um multimilionário, dono do Banco Itaú, entra lá, né? Lógico, ele não vai entrar, vai mandar alguém fazer a compra. Vai pagar a mesma coisa que você pagou. Entendeu? Mesma coisa que você pagou. Então, os juros, o imposto maior é em cima da classe trabalhadora. Sim. Mas a Petrobras dá esses lucros astronômicos, né? Pela medida do Pedro Valente, que com uma canetada mudou toda a estrutura de funcionamento da Petrobras, né? Hoje ela paga para os seus acionistas, né, que a maioria deles são de bancos também estrangeiros, eles recebem 80 bilhões de lucro. Divide entre eles. Eles não pagam um tostão de lucro em cima pelos juros e dividendos que receberam. Só tem 2 países no mundo, que é o Brasil e a Estônia, que não pagam um tostão. Aí o funcionário da Petrobras vai pagar, dependendo do salário, se ele ganha mais acima de R$7.000, ele vai pagar 27,5%. Né? Agora, um dia, eu tinha um parente rico, aí um dia conversando com ele falou assim para mim, Ana, você é uma boba, você paga mais imposto de renda do que eu. Aí eu falei, uai, ele falou que eu era uma boba que pagava mais imposto de renda do que ele. Eu fui para casa com aquele negócio na cabeça, né? Ainda recebi o título de boba, né? Aí depois eu fui estudar. Realmente eu tenho razão, que eu sou uma besta mesmo. Por quê? Porque ele entra, vários que ele recebe das lojas que ele tinha, entra como lucro e dividendo. Então aí ele não paga nenhum imposto. Enquanto ele pode, por exemplo, receber 40 mil, 50 mil por mês, mas como entrou com lucro e dividendo, ele vai pagar menos imposto do que eu. Quer dizer, eles têm várias manobras, né? Para não pagar imposto, né? Grandes fortunas, né? Nada, não paga imposto. Inclusive, esses dias eu estava lendo alguns assuntos, conversando com algumas pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas, elas estão... Não é abrindo mão da sua cidadania brasileira, mas é não residir em outros lugares para não pagar imposto no Brasil. E aí ela não fica no Brasil mais... Ela tem que ficar no mínimo... Ela não pode ficar mais do que 6 meses no Brasil
Aí ela fica, hoje em dia com os empregos remotos, isso é possível. Então a pessoa fica aqui um mês, vai para outro lugar, vai para outro, Claro. e não paga imposto em lugar nenhum. Só fora que os empresários, né, tem as famosas, né? Os ilhas fiscais. As ilhas fiscais, né? São várias, né? A são Suíça. várias. São Suíça, vários, Caimã, Malta. Suíça, Bahamas, né? E tem várias aí, né? Que Também é complicado. o dinheiro fica lá, né? Tem dinheiro no exterior, não Isso. paga nem um tostão, né? Então, se nós não pensamos nisso, nós mulheres temos que pensar nisso. Exato. Nós temos que pensar além dessa luta diária, né, contra o feminicídio, contra a violência doméstica, contra a exploração, contra os péssimos salários, nós temos que ir às raízes estruturais. Por que é assim? Então eu falei pro pessoal, devia botar a faixa. Arthur Lira, estamos de olho em você, tá? Porque ele hoje, ele tem uma capacidade de levar, que a maioria da Câmara vota nele, inclusive pelas famosas emendas secretas, do orçamento secreto, né, que ficou entre ele e os que são beneficiados, né? E aí você tem uma coisa séria, que é o seguinte: nós da classe trabalhadora ainda não conseguimos ajudar a classe trabalhadora a ver essa relação, que as leis, quem propõe as leis é o poder legislativo. O poder executivo executa. Então, grande parte do poder está no legislativo, não está no executivo. Não está no executivo, né? Então, isso implica a gente saber votar. Aqui em Goiás, dos 17 deputados que nós temos, tem 2 que votam com a classe trabalhadora. Os outros todos são inimigos da classe trabalhadora. E quem votou, se for ver, a maioria que votou foram os trabalhadores, para dar a quantidade de votos que eles precisam para ser eleitos, né? E eles são espertos, né? Então, por exemplo, um dia eu discutia com um menino do hip hop, né? Que votou numa pessoa horrorosa, sabe? Eu falei, menino, eu não acredito. Aí ele falou para mim, eu falei, qual partido que é? Ele nem sabia o partido que o cidadão era. Aí eu falei para ele, vou te mostrar aqui. Vou te dizer que partido é esse. Vou te dizer o que ele já fez contra a classe trabalhadora e o que ele faz contra a classe trabalhadora. Agora, por que ele chamou para entrar? Não é porque pensando, não. É porque você bota lá, né, que tem gente do hip hop, que tem gente da saúde, né, trabalhador da saúde, trabalhador da educação, trabalhador rural. Aí a pessoa olha, né, que interessante, o partido tem gente... Não, o partido tem gente da classe trabalhadora, inclusive foram candidatos, etc. Tá, foram candidatos para quê? Para levar voto. Sim. Para somar voto, né? Porque quem é eleito são os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. E você já sabe quem você quer eleger. É elite branca, né? É elite branca, né? Homem brancos, né? Homens brancos. E aí, eles já sabem quem vai ser eleito. Aí leva, né? O trabalhador rural leva lá 1.000 votos, o outro leva 500, e aí soma os votos. Ele ganha. Ele ganha. É assim que... Então, eu sempre falo que nós temos que sentar para pensar como nós vamos ajudar a classe trabalhadora a aprender a votar no Congresso, em deputados federais, estaduais, vereadores. Você pega essa Câmara aí de Goiânia, né? Esse desastre. Você pega Nossa Senhora! Ontem eu estava vendo uma audiência na Câmara dos Deputados, eu falei, não, faz de conta que eu não estou vendo, eu estou ceguinha, sabe? E segue, surda e muda. Porque era algo assim. Que não dá para aceitar. Nossa Senhora, coisa horrorosa. Eles falam cada coisa, era coisa de moleque, sabe? E o deputado mais votado por Minas Gerais, você olha assim e fala, não acredito. Não acredito. Mas é verdade, tá lá, o deputado. Pois é, professora. E aí uma coisa que a gente está falando aqui, acaba falando de política. Num desses programas do Especial Dia das Mulheres, a gente falou muito sobre a participação da mulher na política. Como incentivar, o que fazer. E uma das coisas que foi até a dirigente sindical que falou, é que uma das coisas que ela tinha dificuldade em entrar no sindicato era quem ia ficar com os meus filhos. Claro. Então, assim, é umas coisas que às vezes a gente fica falando, vamos trazer mais a mulher para a participação política. Vamos levar essa conscientização de toda a reflexão social da classe trabalhadora para as mulheres. Mas como fazer isso, sendo que a mulher precisa trabalhar fora, precisa cuidar do filho, tem a jornada dupla? E nós ainda não fazemos campanha de massa de ter creches.
Exato. Essa é uma das grandes lutas das mulheres, ter creche, entendeu? Para que a mulher só pode sair, né, se tiver creches, mais creches. Toda mulher que tiver filho ter direito, né, toda mulher da classe trabalhadora filho, ter direito a ter creche para ela. E é um né? problema que a gente está enfrentando aqui em Goiânia. Em toda falta a cidade. de vaga. Falta de vaga, né? E essa é uma luta primordial. Porque, como eu falei, né, se algumas mulheres estão na política, mas na casa dela tem alguém, né? Outra mulher que está cuidando, né? Que teve essa possibilidade. Sim, né? Então, as mulheres, né, eu lido muito com as mulheres da periferia de Goiânia, é muito difícil elas poderem ir para a política, né? Porque às vezes tem dificuldade de ir para uma reunião. Exato, e isso porque hoje, assim, né? Tem criança que eu fico pensando, se não cuidar, quando crescer, vai ser contra a reunião, né? Porque desde criancinha vai à reunião com os pais, né? Sim. E o machismo é tão grande. Eu tinha um amigo que ele era agrônomo e a mulher médica. E ela quis entrar para a política. Ele falou, pode ir tranquilo, eu cuido dos meninos. Gente do céu! Mas foi um Deus nos acuda, até na família dele, sabe? Que absurdo, sabe? Que absurdo, como assim? Ele está ficando louco? Ele falou, lá, deixa o emprego e vou cuidar da casa. Vou cuidar da casa, não tem problema nenhum para mim. Nossa Senhora, um dia o pai dele me procurou. Você podia conversar com ele, Ana. Logo pra quê? O povo, como assim? Tá ficando maluco? É engraçado porque a sociedade, ela tá acostumada, a mulher larga tudo. A mulher, ela larga o trabalho, ela larga a faculdade, ela larga a vida política para cuidar do filho. Essa é a obrigação. A mulher nasceu para ser mãe. Mas quando é o pai não. A sociedade acha um absurdo. E é interessante, o pai larga eu às vezes dou uma palestra sobre a questão de gênero, né? E mostro o seguinte, ser homem e ser mulher começa a ser definido, por exemplo, na hora que você vai comprar um presente, né? Esses dias tem uns meses eu fui comprar um presente para um recém-nascido. Aí ele perguntou, que ia nascer. Ele falou, é uma mulher. Ele não tem a menor ideia. E se for homossexual ou bissexual? Aí a pessoa não sabia o que responder, né? Já fica assustada. Ela já ficou assustada, né? Aí eu falei, me dá vermelho, porque eu gosto de vermelho, então vamos lá de vermelho, tá? Aí depois, brinquedo, né? Os brinquedos. Já chega com a mulher, o quê? Quais são os brinquedos? Boneca, panelinha, né? Algumas coisas para ser professora, né? Algumas coisas para ser enfermeira, né? Vem os presentes. Os meninos, bola, caminhão, etc. Carro. Com boneca, você brinca onde? Dentro de casa. Com bola e tal, que você fala? Vai pra rua, menino. Fica brincando aqui não. Aí os homens vão pra rua, né? Ver a diversidade que é a rua, né? As cores, as diferentes pessoas, diferentes coisas, corre perigo, etc. E as mulheres ficam dentro de casa, brincando, chama outras, né, para brincar. Eu sou a professora, você é meu aluno, você é meu filhinho. E chega a um ponto que isso introjeta de uma tal maneira que há mulheres que têm dificuldade de aceitar até que o homem possa ajudar em algumas tarefas, porque ela acha que ele vai fazer mal feito. Né? Ou se não, fica aquela famosa, né? Meu marido é super legal, menino, de vez em quando ele cozinha, né? Aí de vez em quando ele entra na cozinha, né? E tem homens que eles gostam de cozinhar, né? E aí, nesse momento, a mulher acha que, inclusive, tem que ficar com as outras mulheres em outro espaço, sabe? Então fica sempre assim, quase que a casa mapeada, né? O espaço do homem, o espaço da mulher, né? E são coisas assim assustadoras do cotidiano, né? E é a vida, né? Acontece isso. Então essa reflexão, né? Até uma vez um amigo meu assistiu a palestra, aí ele falou assim, Ana, quando minha filha nascer, eu vou levar caminhãozinho, bola para menina, tá? Eu falei pro menino. Aí ele falou, ai mesmo, né, Ana? Vai ficar estranho eu levar boneca, essas coisas pro menino. Tá vendo? Pra menina ela achou natural, né? Poder levar caminhãozinho. Vai ficar estranho, né? Eu levar
boneca, panela pro menino, né? E é Eu vou, ele tem que aprender a cuidar de filho, ele tem que aprender a cozinhar e tal. Sim, não é estranho exato. coisa nenhuma. E é umas coisas que a gente for parar pra analisar, antigamente quem era o... Vamos ser... não é o tapeceiro, é o alfaiate. Eram homens. Homens costuravam. Era o homem que fazia as roupas. Cozinheiros. Antigamente se tinha mais cozinheiros homens. Então qual que seria o problema da gente dar panelinha para os homens? Dar bonecos? A gente vê isso no dia a dia mesmo, né? Com os sobrinhos, com os primos. E realmente, às vezes, as pessoas querem que você, quando você vai presentear, que você realmente entre nisso. Você dá o azul pro homem e o rosa pra mulher. E aí já chegou uma ocasião de eu dar uma sandália, uma Havaianas, pro meu sobrinho, laranja com verde. Duas cores neutras. E me chamaram a atenção. Mas essa sandália de mulher? Gente, eu não tô vendo. Primeiro que não existe isso, não é de mulher. É de homem, porque é meu sobrinho que vai usar. Né? Então ele já é homem, não existe isso. A sandália é sandália, não tem gênero, né? Então é uma coisa assim que tá muito interligada, mas as pessoas não buscam saber o porquê e como que isso traz essas consequências sérias. E olha que avançou, né? Porque hoje você vê os homens, né, com cabelo comprido, de brinco, de pulseira, né? E as mulheres também, elas se vestem, né? Você, por exemplo, não vê no campo de futebol, né? Os jogadores tiram a camisa, né? E você não vê as mulheres terem coragem de tirar a camisa, né? Mas são passos, né? São conquistas que estão ocorrendo, né? E tem que continuar nessa luta e sempre levantando, né? Essa diferença, né? De forma de educar, né? Você já educa, né? A forma de sentar, a forma de olhar, a forma de se vestir. Né? Eu me lembro que um dia me chamaram para falar num colégio e antes chamaram esse pessoal da polícia, que era, sei lá, qual tipo. Rota, parece? Rota não era da rota, não. Eles que vão fazer vigilância de colégio, né? Nossa Senhora! Aí o soldado, o que foi falar o comandante, né? Disse que as meninas deviam se comportar mais, sabe? Que sentava de qualquer jeito, sabe? Andava mostrando a calcinha e tal. Eu falei, não. Ainda bem que quando ele terminou, ele saiu, sabe? Porque senão ele ia ouvir, viu? Não, mas ele deveria ter ficado, então. Mas ele saiu. Acho que ele... Não, ele nem sabia que era eu, né? Ele não pensou nada. Ele foi lá, deu o recado dele e foi embora, né? E aí eu... Né, desci como se diz, desci o sarrafo na fala dele, né? Então, mas é difícil, porque no cotidiano você vê isso, né? São milhares de anos nessa educação, né? Então, é um processo mesmo, que a gente tem que ter paciência e levantar, né? Isso. Eu sempre falo que a gente tem que ver como é que a classe se equivoca, né, ao votar para o legislativo e como é que a classe tem que discutir mais isso, né? De ver que você tem uma questão que atinge todas as mulheres, mas a forma de atingir, né, o machismo, o racismo e tal, é muito diferenciado, né, em relação às mulheres de classe média, em relação às mulheres da burguesia, em relação às mulheres, né, trabalhadoras, né, e que não são de classe média, e em relação às mulheres brancas e às mulheres negras, né. Então a gente tem que pensar em todos esses matizes, né, porque senão a gente fica tratando como se os problemas fossem todos iguais, e não são, né? São bem mais profundos, né? E é importante a gente ter esses momentos, né, nas rádios, nas plataformas, aqui no sindicato, trabalhando isso para ir abrindo essa reflexão na cabeça das próprias mulheres, né? De tentar não aceitar aquela fala, de questionar, de abrir esse momento de reflexão para tentar gerar uma mudança, né? Então, esse foi o nosso programa. Agradecer a presença da professora Ana Lúcia e convidá-la para voltar mais vezes. Sempre que precisar, eu estou disponível, né? Tem sempre muito prazer de conversar com a minha classe. Então, tá bom. Obrigada, professora. Até a próxima. Eu é que agradeço. Até a próxima para todos e todas, né, que estiverem participando de alguma forma do programa, né? Isso.